O Homem que Sabia Javanês. Conto escrito por Afonso Henrique de Lima Barreto, ou simplesmente Lima Barreto. Barreto viveu entre 1881 a 1922. Estreou na literatura em 1909, com a publicação do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Barreto foi escritor brasileiro, romancista da Primeira República e também importante escritor do pré-modernismo, período histórico que precedeu a Semana de Artes Modernas. Entre suas obras está O Homem que Falava Javanês, conto publicado pela primeira vez no jornal Gazeta da Tarde do Rio de Janeiro, em 1911. Mais tarde, esta obra foi incluída na coletânea O Homem que Sabia Javanês e Outros Contos. Nesta época, o Brasil estava sob o comando do governo de Hermes da Fonseca. O conto do Homem que Sabia Javanês é narrado em primeira pessoa, ou seja, tem narrador personagem, como podemos ver no trecho. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio. Estava literalmente na miséria. Vivia fugindo de casa de pensão em casa de pensão. Tem como espaço físico a cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente uma confeitaria, como podemos ver no fragmento. Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as responsabilidades para poder viver. O tempo é cronológico, como podemos ver na pequena passagem. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio e estava literalmente na miséria. Chegou, enfim, a época do Congresso, e lá fui eu para a Europa. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpa por me ter dado aquela sessão. Dentro de 6 meses fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos e para onde voltarei, a fim de aperfeiçoar meus estudos em línguas. A linguagem utilizada é coloquial e informal, com gírias e expressões do cotidiano como tais. Que diabo vem ser isso, senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. É uma língua que se fala lá pelas bandas de Timor. Sabe onde é? O conto O Homem que Sabia Javanês narra a história de Castelo, um malandro que no começo do século XX finge saber falar javanês para conseguir um emprego e posteriormente fica famoso como um dos únicos tradutores desse idioma. Certo dia em um bar, bebendo e sem saber onde e como ganhar dinheiro, lê no jornal Comércio um anúncio que diz: precisa-se de um professor de língua javanesa. Percebendo que estava ali uma colocação que não havia muitos concorrentes, pensou: se eu capiscasse 4 palavras, ia apresentar-me. Decidiu então aprender javanês. Foi à Biblioteca Nacional, descobriu que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e possuía uma literatura escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. Então ele copiou o alfabeto, a sua pronunciação, e saiu pelas ruas memorizando e escrevendo na areia para se habituar a escrever. Malandro que só ele, redigiu uma carta e deixou no jornal. Em 2 dias recebeu uma carta para ir falar com o doutor Manuel Feliciano Soares Albanês, barão de Jacuaquenga. Diante do ancião, Castelo se apresentou como professor de javanês de que ele precisava, ao que o barão quis saber onde tinha aprendido javanês. O malandro mentiu que o pai era javanês, que viera à Bahia como tripulante de um navio mercante, estabelecera-se em Canavieiros como pescador e casara-se com sua mãe.
Convencido, o barão o contrata. Logo, cai nas graças do genro do barão e do próprio barão. Ao fim de 2 meses, o barão convida Castelo para morar em sua casa, o enche de presentes, além de aumentar seu ordenado. Mais tarde, o barão mandou uma carta ao Visconde de Caruru para que lhe fizesse entrar na diplomacia. Ao final, o velhaco Castelo se torna cônsul em Havana, onde aperfeiçoou seus estudos em línguas. Como podemos ver o conto, nessas pequenas passagens, podemos dizer que o conto retrata o Brasil dos brasileiros, o improviso, o jeitinho brasileiro, a malandragem, a lei de levar vantagem em tudo, a valorização do status e das aparências.